Fala, meus amigos e amigas, vamos lá continuar. Lei dos crimes ambientais. Então, como vimos aqui, certo? Aplicação da pena, a fase de individualização, tem que observar o gás. Beleza, pessoal. Aí, certo? As penas, por exemplo, certo? Algumas aplicadas, elas são aplicadas, certo? Como restritivos de direitos. Então, uma espécie de pena, né? Vocês sabem, no direito constitucional, nós temos várias, certo? Penas a serem aplicadas. Então, eu tenho pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. As penas dos crimes ambientais, em grande maioria, por exemplo, são penas restritivas de direito, tanto a pessoas físicas quanto a certas pessoas jurídicas. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui, deixa eu ver, deixa eu botar bem aqui, ó. Observa aqui, certo, a nossa explicação sobre o nosso bizu, tá? Olha só, o bizu sobre as penas restritivas de direito, tá? É aquela coisa, aquele objeto que você utiliza, tá, para tomar um líquido que é muito certo, importante, né, na preparação. Então, o bizu aqui, certo, sobre as penas restritivas de direito, é aquele objeto que você utiliza para tomar o líquido que você mais toma na preparação do concurso, que é o café. Então, o café você toma numa xícara, certo? E quem é mais, né, polido, educado, toma no pires, né? Pois é, o pires aqui, ó, o pires, certo? É o bizu, ok? Das penas restritivas de direito. Logicamente, ó, que o nosso pires, tá? É um pires de outra forma, né? É um pires aqui, certo? De outra forma, né? Com dois P's e RS. Mas tudo bem, faz parte, né? É uma dica aí, é uma dica mnemônica para você acertar essa questão. Então, galera, a gente aqui trabalha, né, a literalidade da lei, e logicamente, quando é assim, é através de bizu, né, de esquemas. Aí, quando precisa, jurisprudência ou doutrina, como falei agora há pouco, tá? Mas aqui é literal. Então, para vocês acertar a questão, tá? De quais são as penas restritivas de direito, inicialmente, ó, entenda, pessoal, que essas penas aqui, certo? Restritivas de direito, elas podem ser aplicadas de forma autônoma, isto é, o juiz, tá? Quando for aplicar a uma pena a um réu, aplicar somente ela, né? Somente essa pena restritiva de direito, isto é, autonomamente, ou então o juiz vai aplicar, ó, essas penas substituindo uma pena privativa de liberdade. Substitutivas. Então, galera, atenção, as penas restritivas de direitos, elas são aplicadas, tá, pelo juiz de forma autônoma, ou seja, só ela, ou então substituindo uma pena privativa de liberdade. E quais são? Ó? Prestação de serviço à comunidade, pessoal. Prestação de serviço à comunidade. Deixa eu ver se aqui cabe o resto. Cabe, né? Só que a sigla, tá? Serviço à comunidade. Prestação, certo? Pecuniária. Prestação, tá? Deixa eu botar aqui o símbolo do real, né? Prestação, ó, pecuniária. Tá? Interdição. Interdição de atividades, tá certo? Interdição de atividades, restrição, tá certo? Restrição de direitos e suspensão de atividades. Então, galera, essas aqui são as sanções, tá? Penas, aliás, restritivas de direitos que nós temos aqui na lei ambientais. Prestação, interdição, restrição, suspensão, ok? Então, aliás, pessoal, aqui acabei confundindo, né? O R, tá? Desculpa, é recolhimento domiciliar. O R é de recolhimento domiciliar. Então perceba o seguinte, tá? Que essas penas aqui são aplicadas autonomamente, tá certo? Ou aplicadas substituindo uma pena privativa de liberdade. Então olha só, olha na tela, ó. As penas restritivas de direito são prestação de serviço à comunidade, interdição, né? Como falei ali, ó, temporário de direito, suspensão, né? De atividades, tá certo? Prestação pecuniária e recolhimento domiciliar, ok? Então temos aqui o nosso famoso pires, ok? Bizu das penas restritivas de direito, galera. Então, meus amigos, olha só, essas penas aqui, certo? São as penas aplicáveis a uma pessoa física.
Porque mais na frente veremos, por exemplo, que essas penas tá, aplicáveis às pessoas jurídicas é um outro até bizu, ok? Então, deixa eu botar aqui logo, né? Pessoa, certo, jurídica. Não, daqui a pouco eu falo, tá? Daqui a pouco eu falo. Pessoal, o que mais? Aí, meus amigos, na aplicação da pena, certo? Também será observado, além disso aqui, o seguinte, ó. A sanção vai ser aumentada ou diminuída. Vai ter algo que vai agravar a sanção. Vai ter uma circunstância ou um fato que vai agravar a sanção de alguém. São as agravantes. Ou teremos circunstâncias que vão ser o quê? Atenuantes. Professor, qual o percentual de aumento da pena aí? Quem vai fixar, por exemplo, é o juiz, no caso concreto. As agravantes, atenuantes, não tem percentual fixado na lei. Então, o juiz, na hora de fixar a sanção, diz lá, certo? De acordo com a situação em si, se a agravante merece o aumento X ou aumento Y. Não tem percentual fixado. Então, não cai na pegadinha de dizer que na prova, né, na lei, certo? Tem percentual fixado, que não tem. Ok? Então, olha só, olho na tela, para a gente ver aqui em relação, tá? As penas restritivas de direito. Olha só, artigo 9º. A prestação de serviço à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas, né, pessoal? Que é muito básico, né? Gratuitas, junto a parques e jardins públicos e unidade de conservação. E no caso de dano a coisa particular, pública ou tombada na restauração desta, se possível. Então, olha só. Se a pessoa pode incomodar no meio ambiente, logicamente, ó, a prestação de serviço é o quê? É o meio ambiente, né? Ao parque, a jardim, a praça, tá? Ok? Então, tem tudo a ver, né, com o dano praticado. 10. As penas de interdição temporária de direitos são a proibição de um condenado contratar com o poder público, certo? Receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como participar de licitações, tá certo? Pelo prazo de 5 anos, pessoal. 5 anos, certo? De crimes dolosos e 3 anos, ó, de crimes culposos. Então, beleza, tá? Essa pena aqui, por exemplo, ela vai ser fixada no prazo de 5 anos quando o crime é doloso, né? Você sabe na prova que o crime doloso é mais grave, né? Então a sanção é maior. E 3 anos quando o crime for culposo, tá? Se liga aí no prazo que as bancas adoram cobrar. 11. A suspensão de atividade será aplicada quando não estiverem obedecendo às prescrições legais. Então, olha só. Imagina, certo? Imagina um circo, tá? Que não está obedecendo a legislação ambiental, né? Com os bichos lá, ok? Esse circo vai ter o quê? Vai ter a suspensão de atividades, pelo tempo fixado aí pelo juiz, ou então pela autoridade administrativa, ok? Pelo tempo necessário em relação a... 3. 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada, com fim social, de importância fixada pelo juiz, ó. Pelo juiz não inferior a um salário mínimo, tá, pessoal? Então, o mínimo aqui da pena de multa, né, a ser aplicada a alguém, aliás, de prestação pecuniária é um mínimo e nem superior, certo? E nem superior a 360 salários mínimos, ok, pessoal? Então, 1 a 360 mínimos legais. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado. 13. Recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina, no senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga, residência em qualquer local destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória, pessoal. 14, ó. Circunstâncias que atenuam, tá, pessoal? Atenuar é baixar a pena. Baixo grau de instrução, escolaridade, tá? A pessoa do interior, né, que tem conhecimento, né? Conhecimento da legislação, ok? Que não é realmente uma pessoa que nunca estudou na vida, ok? Então esse baixo grau, pessoal, ele pode, né, proporcionar que se atenue a pena, ok? Tudo a ver, né? Uma pessoa com boa instrução, ela não é equiparada a quem tem mais instrução nesse sentido, ok? Nesse sentido. Então, nesse sentido de conhecer, né, as normas, né? E de cumprir porque realmente não sabe, aí isso pode atenuar a sanção. Arrependimento do infrator, ok? Manifestado pela espontânea ou reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental. Então, se a pessoa se arrepende, né, em relação ao dano ambiental, tá certo? E espontaneamente repara, né, porque 15 meses, tá, repara o dano, atenua a pena. 3. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente da degradação ambiental
E 4, colaboração com os agentes encarregados da vigilância e controle ambiental. Então imagina, certo, que você ser um caçador. Aí na sua casa, né, sejam encontradas, né, 4 aves. Aves tá proibidas de você tê-las, né? Ora, pessoal, você, né, autorizou a entrada do pessoal, tratou bem, né, deu um cafezinho lá, deu uma aguinha, ok? Tá fazendo lá sua tapioca, a gente tá, vamos comer aqui com a gente e tal. Você foi uma pessoa solista, né? Então isso aí, quando o agente tá, ambiental fizer o relatório dele lá, né, o auto, né, de circunstância lá, ele vai dizer, olha, que o agente, aliás, que o sujeito ativo, né, foi solista, ok? Foi, tratou com urbanidade, ok? Então o juiz pode pegar isso aí, ó, e atenuar a pena. Então você, se tiver aves, né, se tiver algum crime ambiental aí, você trate de tratar bem os agentes, porque aí você pode ter uma atenuação da pena. Ora, agora se faz que agrava, agora é que agrava, circunstâncias que agravam a pena, né? Ou seja, a pena vai ser aumentada. Quando não constituam ou qualificam um crime. Reincidência nos crimes de natureza ambiental, pessoal. Ou seja, reincidência, ó, tem que ser o quê? Específica, né? Nos crimes ambientais. Se você cometeu um crime ambiental, né? Mas outra vez já tinha cometido um outro crime, certo? Comum, um crime de homicídio, esse crime de homicídio não qualifica como reincidente. Então, para os fins ambientais, ok? Se você cometeu um homicídio, né? Aí esse homicídio não é reincidência para aquele fim daquele crime, entendeu? Tem que ser em crimes ambientais, reincidência específica. 2, ter cometido para obter vantagem pecuniária, isso é, você cometeu o crime para ganhar dinheiro, né? Vender e tal, vender couro de cobra, vender couro de sei de quê. Coagindo o outro para execução material de infração, afetando ou expondo a perigo de maneira grave, né? De maneira grave, a saúde pública ou meio ambiente. D, concorrendo para danos à propriedade alheia. Atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas pelo ato do poder público a regime especial, gente, né? Ou seja, você praticou um crime, tá? E você degradou o Parque do Cocó em Fortaleza, né? Degradou a Serra da Araripe, ok? Na serra ali, né? É unidade de conservação. Então, nesse caso, o crime é mais grave e vai aumentar, agravar a sua pena. F, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos urbanos, humanos, né? G, em período de defesa, ou seja, em período de proibição, né? Período de proibição, ok? De proibição que você caça, né? Da caça, a fauna, em domingos e feriados, tá certo? À noite, em épocas de seca ou inundações, no interior do espaço territorial especialmente protegido, mediante métodos, tá? Mediante métodos, empregos cruéis para abate, né? Para abate ou captura, mediante fraude e abuso de confiança, mediante abuso de direito de licença, permissão, autorização, no interesse de pessoa jurídica mantida total parcialmente com verbas públicas, atingindo áreas especiais ameaçadas e facilitada por um funcionário público, tá? Nas funções públicas dele, ok? Olha aqui, ó, artigo 17, ó. 16. Nos crimes previstos nessa lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos, pessoal. Então, pode suspender a pena privativa de liberdade quando a pena não for superior a 3 anos. 17. A verificação da reparação a que se refere o segundo 78 do Código Penal, isto é, da suspensão da pena, será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista a vantagem econômica oferida, gente. Pessoal, olha aqui agora, importante, ó, a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Transitado em julgado, isto é, não cabendo mais recurso à sentença, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente, pessoal, sofrido. Ok? Olha agora aqui a situação. Ó. Olha agora a situação, certo? Em relação à pessoa jurídica. Ok? Então, as penas restritivas de direito, pessoal, aplicadas às pessoas jurídicas, tá? As pessoas jurídicas, você vai usar aqui, ó, um outro bizu. Você vai usar um outro bizu. Penas restritivas de direitos, tá? Aplicáveis às pessoas jurídicas. Você vai, certo, usar o bizu do PM que dá ré, ou da PM que dá ré. Então, penas
restritivas de direito aplicável às pessoas jurídicas, você vai utilizar esse bizu do PM da ré, certo? PM da ré. PM que dá ré. Tá? Olha só, quais são as penas restritivas de direitos aplicáveis às pessoas jurídicas, pessoal? Prestação, alternativa social, ok? Pena de multa e restrição de atividades, tá certo? Então são as sanções que serão aplicáveis, tá, gente? Às direitos, né? Restritivos de direitos, ok? São as sanções aplicáveis à pessoa jurídica. Pena de multa, restritiva de direito e prestação de serviço à comunidade, ok? PM, certo? PM da ré. Então, olha só, certo? Que elas se parecem, né? Algumas aí, certo? Com a pena aplicáveis à pessoa física. Mas, por exemplo, prestação à comunidade. Também tem aqui, né? A multa não tem, mas tem o quê? Prestação pecuniária, ok? Restrição, ok, de atividades, né? Aliás, restritivas de direitos, também tem aqui, ó. E, aliás, são elas, né? São elas as próprias penas, tá? Aplicáveis à pessoa jurídica. Olha só, as penas restritivas de direitos são suspensão parcial de atividades, interdição temporária de estabelecimento, proibição de contratar com o poder público, tá? Bem como delito de ter subsídios, subvenções ou doações. Olha só, para primeiro, a suspensão de atividade será aplicada quando estes não estiverem obedecendo às disposições legais. 2. A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a concedida, com violação da disposição legal. É aquele, certo? É aquela, um frigorífico, por exemplo, tá? Que está, né, desobedecendo aqui normas ambientais. Tá? Então vai ter aí a interdição de estabelecimento, tá certo? Interdição de estabelecimento. A proibição de contratar com o poder público, de obter subsídios, subvenções ou doações, não poderá ceder a 10 anos. Pessoal, olha aqui a pegadinha, certo? Pegadinha, ó. Quando essa, certo, proibição de contratar é em relação à pessoa física, tem 2 prazos. Crime culposo, 3 anos. Crime doloso, 5 anos. A pessoa jurídica, ó, é 10 anos, o máximo. Então, a proibição de contratar, certo, com o poder público, em relação à pessoa física, 3 culposo, 5 doloso. Em relação à pessoa jurídica, 10 anos, cuidado na pegadinha. Olha só, a prestação de serviço à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em custeio de programas de projetos ambientais, execução de obras de recuperação, manutenção de espaços públicos, contribuição a entidades ambientais ou culturais. Olha aqui, 24. A pessoa jurídica, pessoal, constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática do crime definido nessa lei, terá decretada a sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Pessoal, olha só. Liquidar uma empresa tá, é pegar, certo, o valor dela, ó, e acabar e tomar, né? A liquidação é você pegar os valores da empresa, tá certo? É como se fosse uma falência, mas não tem mais falência, né? Então, liquidar é você pegar o que? A empresa, né? E pegar o dinheiro lá da empresa e jogar, ó, para o poder público. No caso aí, quem vai usar é o Fundo Penitenciário Nacional. Amigos e amigas, no bloco que vem, veremos mais, certo? Um tema aqui, que é o tema da apreensão de produtos, ok? Quando o crime é ambiental, e depois, como último bloco, certo? Da ação penal e dos crimes ambientais. Tamo junto, rumo à NPE. Abraço, tchau, tchau.